Bom dia, sétimo ano. Vamos agora, então, essa semana, fazer a correção das atividades que eu passei para vocês de história. É isso? Na semana passada, nós demos uma arrancada aí no conteúdo, né? Nós fizemos o capítulo 5, 6 e 7 da unidade 2. Não é isso? Unidade 2, capítulo 5, 6 e 7, né? Bem, só que eu pedi para vocês que fizessem apenas os exercícios do capítulo 5, tá certo? Então, hoje, nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 5, tá? Que são os exercícios das páginas 52, 53 e 57, tá bom? Já vou deixar para vocês as atividades para a próxima aula que vocês vão fazer, referente ao capítulo 6. Então, os exercícios para a próxima aula, referente ao capítulo 6. Páginas 60, 61, 63 e 65. Tá certo? Esse é para a próxima aula da semana que vem. Vocês podem fazer essas atividades. Páginas 60, 61, 63 e 65. Então, vamos à correção de hoje do capítulo 5. Tá? Comércio, poder e riqueza na África Atlântica. Página 51. Com base no que você estudou e na observação do mapa, é possível concluir que os rios poderiam ser favorecidos, ou, aliás, poderiam ter favorecido o desenvolvimento econômico nos impérios de Gana, Mali e Sangai. Por quê? Então, nós temos aqui, né, o mapa da África, as principais rotas comerciais do século IX ao século XIV. Né? Então, a pergunta é se os rios poderiam ter contribuído, né, para favorecido o desenvolvimento econômico dos impérios de Gana, Mali e Sangai. Então, vocês vão dizer que os rios podem ter favorecido o desenvolvimento econômico, pois, ao tomarem as terras mais férteis, facilitaram a agricultura e serviam como vias de comunicação importantes para o comércio. Beleza? Página 52. Documentos em foco. Então, tem um texto aí, Gana e Soninke, né? O reino de Gana está povoado pelos povos de Soninke, que chamam sua terra de Vagadugu, ou Vagadu. O nome Gana é o título do rei que governa aquele império. O estado de Soninke é forte, e seu rei controla 200.000 soldados, 40.000 dos quais arqueiros que protegem as rotas de comércio de Gana. O poder do rei de Gana provém do monopólio da enorme quantidade de ouro produzida em seu reino. Esta riqueza permite aos de Soninke construir e manter enormes cidades, além de uma capital com uma população estimada entre 15.000 e 20.000 habitantes. Soninke também usa sua riqueza para desenvolver outras atividades econômicas, tais como a tecelagem, a ferrovia e a produção agrícola. De acordo com o texto, qual era a origem do poder de Gana? Então, o texto afirma que o poder de Gana se originava do monopólio e do ouro produzido em seu reino. Certo? Então, monopólio e ouro produzido em seu reino. 2. Como o texto descreve as forças do estado de Soninke? Segundo o texto, Soninke tinha uma capital com grande população, contava com um exército numeroso e usava sua riqueza para desenvolver as atividades econômicas do território. Agora vamos para a página 53, no Zoom. Descreva como eram as ruas e casas
de Tambuquito, desculpem, de acordo com a representação. O que chamou mais atenção em sua planta? Então, a gente tem aqui, né, uma representação da cidade de Tambuquito, né, no Mali, em 1828. Tá? E a gente pode perceber que nessa imagem as ruas são retas e paralelas. Olha que nós estudamos lá em geografia. Paralelos, né? O que são os paralelos? Aquelas linhas que são em pé, né? Então as ruas são retas e paralelas, né? Uma ao lado da outra. Há casas de mais de um andar que parecem feitas de pedra e outras em forma oval, provavelmente de barro. Ao fundo, aparecem construções fortificadas. O que chama a atenção na planta é o alinhamento das construções, que dá a ideia de uma cidade planejada, organizada, né? Vamos para a próxima página, página 57. Na página 57, vamos fazer as atividades que aí estão. Então, vamos lá. Número 1. Os impérios de Gana e Mali e Songhai tornaram-se na África Ocidental região que faz parte da África subsaariana. Pesquise e explique o significado dessa expressão. Então, o que seria, né, essa expressão África subsaariana? Né? Essa seria a pesquisa de vocês. Bem, vocês podem dizer que a expressão África subsaariana refere-se a territórios africanos situados abaixo do deserto do Saara. Tá? Número 2. Sundiata, conhecido como Leão do Mali, fundou e governou o Império Mali. Sua importância para o desenvolvimento daquele império foi tão grande que ele se tornou lenda para seu povo. Em vários países foram publicados livros contando sua lenda, de Sundiata. Observe a capa de um livro publicado nos Estados Unidos e faça o que se pede. Em grupo, pesquisem a lenda de Sundiata e elaborem um pequeno texto e uma legenda para a imagem que aparece na capa do livro. Aí é uma resposta pessoal, né? Mas vocês podem debater a necessidade a respeito às diferenças e o significado de uma postura cidadã em todos os momentos da vida. Né? Nós devemos ter essa postura cidadã em todos os momentos da vida. Tá certo? Número 3. O texto a seguir é um fragmento de uma reportagem sobre a condenação de um membro de um grupo extremista islâmico que esteve envolvido em um ataque contra os patrimônios históricos de Tombuquito, grafada no texto como Timbuktu. Explique a importância da cidade de Tombuquito para o Império Mali. Qual era a importância, então, né, dessa cidade? Tombuquito foi um dos mais importantes centros comerciais do Império Mali e um ponto de intercâmbio cultural entre diferentes povos. Em Tombuquito, qual atividade econômica favoreceu os contatos com outros povos? O comércio. Né? O comércio foi que favoreceu os contatos entre os povos africanos, árabes e europeus. Tá? Então, seria o comércio. Letra C. Por que o juiz afirmou que a destruição dessa região significa também a destruição da memória partilhada da humanidade? Aí, porque, para ele, né, Tombuquito representa um patrimônio histórico da humanidade. Tá? Número 4. Compare as principais atividades econômicas de Gana e de Songhai. Então, Gana tinha o controle sobre as mais importantes rotas comerciais da África Ocidental. Cultivava cereais e a mineração de ouro. Em Songhai, praticava-se o comércio do ouro e de escravos. Após o século XVI,
as guerras fizeram a população abandonar as cidades, passando a viver da agricultura e da criação de animais. Número 5. Observe as imagens a seguir e responda. Então, nós temos aqui, duas imagens. A primeira, uma gravura feita em 1841 pelo inglês William Allen, que mostra uma cena das atividades cotidianas em uma aldeia na Nigéria. A outra é uma gravura colorida de 1857 do artista Henrik Bart, que registrou uma passagem da cidade de quê? Kano, na Nigéria, em 1851. Tá? Agora as perguntas. Que formas de organização social é possível observar nas imagens referentes a sociedades africanas? A gente pode dizer que a imagem de William Allen representa a organização da sociedade em aldeia seminômade ou sedentária, O quadro de Henrik Bart representa uma sociedade urbana onde se nota a chegada da caravana comercial. Tá? Letra B. As imagens indicam que todas as sociedades africanas tinham o mesmo modo de vida? Por quê? Não. Uma imagem representa uma aldeia, onde o trabalho era coletivo. Os chefes exerciam autoridade natural sobre o grupo e podiam ser auxiliados por um conselho composto dos chefes dos familiares locais. A outra imagem representa uma cidade com muitas construções, indicando uma população numerosa que praticava o comércio, representado pela caravana que chega à cidade. 6. Explique como era a forma de organização social dos bantus. Os bantus organizavam-se em aldeias com características semelhantes, os contatos e as alianças entre elas eram feitos por meio de relações comerciais ou de casamentos, geralmente poligâmicas. Então, os bantus organizavam-se em aldeias com características semelhantes. Os contatos e as alianças entre eles eram feitos por meio de relações comerciais ou de casamentos, geralmente poligâmicos, ou seja, casavam-se com várias pessoas. A medida do poder dos chefes era dada pela quantidade de esposas, descendentes e de alianças que estabeleciam. Os sacerdotes aconselhavam os líderes em suas decisões públicas. Número 7. Comente a influência cultural dos povos iorubais sobre a cultura brasileira. Aí vocês podem dizer que os povos iorubais que ocupavam o Golfo da Guiné foram capturados, escravizados e enviados ao Brasil. Aqui chamados de Nagô, entraram em grande número na Bahia, onde introduziram o culto aos orixás, que é a base do candomblé. Tá? Então, nós ficamos por aqui, E para a próxima semana, então, vocês vão fazer as atividades das páginas 60, 61, 63 e 65. Tá certo? Então, para vocês, uma boa semana e até semana que vem. A próxima